Olá, seja bem-vindo a mais um Top 10 com Tour, o nosso evento próprio que já percorreu várias cidades do mundo inteiro e acredito que também na internet como um todo. Para quem não me conhece, o meu nome é Guilherme Moraes, eu faço parte da equipe de marketing aqui na Top Desk. Para começar nossa manhã, eu queria te fazer uma pergunta. Você já imagina como a evolução tecnológica ela pode acompanhar o comportamento do ser humano? Para ser um pouquinho mais específico com vocês, como que as novas legislações, como a LGPD, pode garantir uma melhor qualidade de vida para a gente? Para responder essas e outras perguntas, eu convidei o darwinista digital, Carlos Piazza, para bater um papo com a gente sobre futuro, tecnologia e ser humano. Além dele, o Thiago Kromandijk, diretor da Top Desk Brasil, também vai compartilhar com a gente a importância do crescimento com base em bons valores e uma vida com propósito. O nosso evento de hoje está recheado de participações especiais. O Rafael da Veleda ele também vai compartilhar com a gente boas práticas com o Top Desk. E por último, mas não menos importante, o Vinícius Laranja, Head de Compliance e LGPD na Silk, vai esclarecer as nossas dúvidas sobre as soluções para você se preparar com a segurança de dados. Sintam-se livre para comentar, perguntar e interagir com a gente o tempo inteiro pelo chat. A gente gosta muito da sua participação. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ananda, eu trabalho aqui no marketing da Top Desk Brasil e é um prazer estar com vocês hoje. Bom, agora a gente vai abordar um tema que vem sendo muito comentado, que é a LGPD. Traduzindo, a sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados. E o porquê que ela é tão importante, né? Bom, a gente está vivendo um momento, né, no mundo onde todos os nossos dados circulam por aí de todo jeito. Na Alexa, no telefone, no carro e por aí vai. Então, é muito importante a gente estabelecer, né, leis para ter o que a gente chama de compliance. Mas como é que vocês estão cuidando desses dados? Será que vocês deixaram as empresas utilizarem esse tipo de informação? Ou seja, a LGPD é para todos nós, pessoas físicas, jurídicas, né, empresas. Por isso, a gente convidou o Vinícius Laranja, que trabalha com gestão de risco, compliance e LGPD na Silk, e vai contar um pouquinho mais, né, como as empresas estão se adaptando à nova lei. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Tatá, bom dia, Bial. Opa, perdão, brincadeira. Eu estou me sentindo no meio de duas feras aqui da mídia e está muito bacana estar participando desse evento. Agradeço muito o convite, agradeço estar do lado de duas celebridades, uma youtuber de tecnologia maravilhosa e o nosso mestre aqui, futurista e darwinista. Tá maravilhoso, muito obrigado. O Piazza vai continuar aqui com a gente, tá? Obrigada, Piazza, por continuar aqui conosco. E eu quero lembrar vocês que o nosso chat está aberto para perguntas, tá, para os nossos convidados. Então, conforme a gente for indo com o assunto, vocês podem estar fazendo as perguntas que no final a gente vai responder. Eu acredito que esse assunto, né, futuro, inteligência artificial, segurança dos dados, ele tem tudo a ver, né, com o que a gente está passando agora. Por isso, o Piazza também vai acompanhar a gente nessa conversa. Vinícius, eu dei um breve overview do que é, né, o LGPD, mas você tem muito mais conhecimento sobre o assunto. Conta pra gente, o que é essa tal de LGPD e por que ela nos afeta tanto? Olha, é muito importante, eu vou pegar todo o gancho aqui que foi falado logo no começo para quem assistiu, né, e acho que é importante a gente trazer o futuro para cá. Né? Todo mundo começa com o LGPD falando do passado, o que aconteceu no passado, mas na verdade o futuro é que vai afetar mais, como você falou, né, no começo lá da live. E o que é esse futuro? O futuro é você perceber que o seu dado pessoal ele vai ser muito importante para determinar aquilo que você quer frente à sociedade. E não deixar com que as empresas determinem para você o que é bom para você. Então, esse cuidado com o dado pessoal vai fazer com que as coisas se tornem cada vez mais importantes no seu dia a dia. E uma legislação, uma regulamentação, ela vem para ajudar a sociedade como um todo a proteger o indivíduo e a proteger esse dado pessoal. Nada mais é, a Lei Geral de Proteção de Dados é para proteger um dado que é importante para você, que vai ser importante cada vez mais você utilizar ele para determinados serviços que você vai ter. Todo mundo sabe aqui, quando você abre um Instagram hoje, aparecem milhares de possibilidades de cadastro. Inclusive, o seu telefone já está configurado o cadastro lá, automático, que é só você clicar e colocar. Então, as empresas querem seu cadastro a qualquer custo. E você vai dar esse cadastro à toa? Você tem que desafiar, né? Você tem que mostrar, você tem que saber para que é aquele cadastro. Então, é isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, trocando em miúdos, aí, em palavras bem simples, para te ajudar a proteger a sua informação, principalmente.
Bom, então, pelo que você disse, a gente não tem como fugir de toda essa disseminação de dados, né? Não tem como mesmo. Agora- Já estamos nela, né, na verdade, já estamos totalmente imersos, Sim. dragados, né, professor? Completamente. dragado. Agora eu quero entender um pouquinho dos dois, né? Vocês acham que essa proteção de dados, ela vem para ser uma nova cultura ou é algo rígido que a gente vai ter que cumprir só para não ser punido? Piazza, o que você acha? Eu acho que ela vem para ficar, e na realidade o que a gente está olhando para frente, já como massa crítica disso, que é a visão também do darwinismo, como eu falei, as empresas elas olham então, né? Inovações, tecnologia está em primeiro lugar, né? Depois a gente vai ver as pessoas que se colam nelas, e depois vem as empresas, e depois vem o ambiente legal regulatório, né? Sempre ele vem por último. O que aconteceu que desde 30 anos atrás, quando a internet chegou, agora a gente está vendo o movimento que é responsivo da legislação, como ele é sempre o último. Mas o que a gente está vendo para frente, que não tem nada de superficial nisso, muitíssimo pelo contrário. Pode ser, inclusive, que a gente olhe que as pessoas, daqui a um futuro muito próximo, poderão negociar os seus dados com quem quiser usá-los, né? E aí você vai dizer o quanto você permite ou não do uso dos seus dados, né? Mas você está ciente que você está fornecendo para uma finalidade conhecida, né? Então, não tem nada de simples nisso, vem para ficar e só vai se complicar quando chegar nas regulações das Big Techs, né? Que a gente vai ver acontecer. Aliás, essa é a discussão que está acontecendo agora no Senado americano para coibir também essa forma com que as empresas também agem com relação a isso, né? Elas não têm território, elas não têm limite territorial, elas não respeitam leis de nenhum país, elas estão em lugar nenhum e muitas delas querem, inclusive, ter moedas próprias. A nova economia é a moeda, né, de troca, é a informação e elas precisam dessas informações. Mas como eu falei aqui, você não presta atenção porque quando você não paga o que está usando, o produto é você. Então é você que está sendo oferecido para as outras empresas poderem tirar de você a grande plataforma de consumo. E essa proteção vem justamente para evitar os transtornos que isso tem, porque hoje isso ficou insuportável, né? Sim. E você, Vinícius, o que você acha? A grande questão está bem nisso, é a gente diferenciar o serviço que vai ser prestado para você e você não se pôr como produto naquela situação. Sim. Uma vez que você se põe como um produto naquela situação, com certeza você vai perder muito, né? E a sociedade como um todo vai perder também. Então a gente tem que tomar esse cuidado, ter uma atenção extrema, desafiar sempre que alguém pedir um dado pessoal seu, para que você se coloque na posição de o número 1 da posição da negociação, não o produto da negociação. Então eu acredito muito nessa situação e eu acho que o Piazza resumiu bem tudo que tem que ser pensado nessa área. E Vinícius, como é que as empresas estão fazendo para deixar claro para os clientes, né, para os colaboradores, que esses dados são necessários? Por exemplo, quando alguém vai numa farmácia e precisa dar o CPF. Sim, sim. Olha, a gente tem que colocar um ponto bem legal aqui, essa sua pergunta, porque as empresas vieram numa corrida em 2018 muito grande em cima de lei. E nada contra advogados, pelo amor de Deus, eu estou fazendo direito agora, eu sou engenheiro, mas estou fazendo direito, estou entrando nesse mundo de direito também. Mas eu acredito que essa situação, essa sociedade, essa proteção de dados pessoais, ela é muito mais do que lei, simplesmente, de você seguir. Os advogados chegaram nas empresas com uma análise bem terrorista da situação e colocaram medo nas empresas de que elas tinham que se adequar a qualquer custo e de qualquer forma para proteger o dado pessoal. O que, na verdade, a gente tem que entender que nós temos uma norma de segurança da informação que ela nos acompanha desde 2005 e as empresas estão 15 anos defasadas nisso. O dado pessoal é apenas uma parte da segurança da informação. Então, uma vez que você protege a informação da empresa como um todo, você está protegendo o dado pessoal automaticamente e dessa forma você consegue se adequar mais facilmente à legislação. Claro que a legislação ela tem os seus artigos que devem ser seguidos, porque a punição ela não vem no vazamento, ela vem no artigo que você não segue. Então você pode ter uma punição para cada artigo. Você precisa do advogado para isso, mas você vai precisar muito mais de entender o seu ambiente de cibersegurança, né, dentro da empresa, e não somente a parte de lei. Então, ela é uma coisa que a gente trabalha com governança. Se não tiver governança, a gente não chega na adequação. E aí eu não mostro para você que vai usar o serviço da farmácia, que aquela informação que você está entregando
é a informação para determinada finalidade e que vai te trazer um benefício para aquilo. Sim, é bem dos miúdos, né, que você falou. É bem nos miudinhos bem que a nos gente vai miudinhos. achar Exatamente. os problemas. E na prática, né, por que é importante para as empresas conscientizarem e ajudarem os colaboradores a protegerem os seus dados? Bom, a conscientização, se uma empresa chega para mim e fala, Vinícius, eu quero comprar um serviço de adequação à LGPD. O que eu vou falar para elas? Começa informando os seus colaboradores do porquê é importante essa proteção. A conscientização, ela é o passo número 1 para qualquer forma de compliance, para qualquer forma de adequação. Nós temos que mostrar para as pessoas que no dia a dia dela, ela vai ter um benefício muito grande no dia a dia dela, protegendo a própria informação dela. E quando ela protege a informação dela, ela vai proteger a informação do outro. Então a gente tem que trazer essa consciência das pessoas, que uma vez que eu protejo a minha informação e que eu sei por que eu estou protegendo ela, eu vou trazer esse ambiente, eu vou traduzir num ambiente corporativo que vai proteger muito mais a informação do cliente e do fornecedor que eu estou tratando. Beleza. E agora, como é que a gente pode colocar isso na... Opa, que eu já fiz essa pergunta. Visto que a gente, né, pode ter os impasses. Então, por exemplo, um colaborador erra na hora de transmitir esse dado. Pode ser um problema. Como é que a empresa pode resolver essa situação? O erro humano, ele é um fator que vai acontecer, tá? A gente não pode eximir 100% das possibilidades de não ter um erro humano, e é por isso também que nós temos que promover dentro da empresa políticas e normativas e processos para atendimento a incidentes caso ocorra, porque vai acontecer. Sim. A gente não pode deixar de ter isso. O erro humano vai acontecer, a gente teve aí um caso muito latente que aconteceu há pouco tempo, de uma empresa que um funcionário pegou uma lista de pessoas, pegou a lista de e-mails, mandou essa lista de pessoas com dados bancários para todos os clientes. Então já tomou um processo muito forte, mesmo a LGPD não estando em vigor. A LGPD hoje virou um pointer para outras legislações para você poder entrar com alguma ação em cima disso. Então, o erro humano vai acontecer. O que a gente tem que tentar sempre implementar na empresa são os processos mais aprimorados, a governança mais aprimorada, a conscientização, então o treinamento, a instrução do colaborador em determinadas atividades é importante, e o mais importante de tudo, o que vai beneficiar muito as empresas e elas não estão entendendo esse benefício que vai trazer para elas, que é você parar de replicar a base de dados. Então muita gente hoje, quem aqui não pega o e-mail e guarda todos os e-mails que tem? Sim. Você guarda tudo isso. Fora quando a gente salva, né? A gente salva, vai lá e já deixa guarda. automático. Não, eu preciso guardar. A gente clica lá, o seu e-mail já está lá. Quando você vai colocar o dado. E aí você precisa guardar para quê? Você não sabe. Então, o que a gente tem que trazer para as pessoas dentro da empresa é: pare de replicar as coisas e guardar as coisas porque você acha que você vai precisar lá na frente. Você não vai precisar lá na frente. Vamos evitar isso. Então, é muito mais trazer essa consciência e estabelecer esses processos novos, essa cultura nova na empresa, do que comprar qualquer tecnologia, qualquer sistema, porque o sistema por si só sozinho não vai te ajudar nisso. Sim. Opa. Bom, agora a gente vai para as perguntas do público, né, que estão fazendo de casa. Vamos lá. Pergunta da Andressa. Se a empresa ainda não estiver preparada para o LGPD, qual o primeiro passo? Vinícius, você pode. O primeiro passo é aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem que se preocupar muito em trazer para a empresa o que é isso primeiro, mostrar para as pessoas o porquê que ela tem que proteger a informação, entender o que é o dado pessoal, onde está esse dado pessoal. Então, o fator conscientização, o fator treinamento, mostrar para as pessoas como que se lida com esse novo ambiente, e entender o futuro, que é um ponto importante, entender para onde está indo a tecnologia, né? A gente fala de inteligência artificial desde 1977, quando veio o R2-D2, lá, os drones lá do Star Wars, que até o Gui falou aí do Star Wars. Então a inteligência artificial, ela vem desde 1950, é falado de inteligência artificial, mas agora com muito mais força e com muito mais tecnologia. Eu tenho computação quântica chegando, que vai impulsionar mais ainda tudo isso. Então nós temos que mostrar para as pessoas dentro da empresa o quanto isso vai prejudicar pode prejudicar lá na frente se nós não nos adequarmos a uma regulamentação. Primeiro ponto, conscientização, treinamento das pessoas. Então a cultura vai ser, como o Thiago falou, né? A cultura vai ser muito importante Muito importante.
nessa nova etapa. Bom, o Luiz fez uma pergunta aqui também. Qual está sendo o maior desafio das empresas no processo de adaptação à nova lei? O maior desafio no processo de adaptação das novas leis. Bom, eu vejo da seguinte maneira, a lei está aí e ela vai permanecer ali, mas eu não tenho a regulamentação dela ainda. Então, a maior dificuldade é entender como que essa regulamentação vai traduzir essa lei em termos práticos. Porque hoje eu tenho uma lei estática, está lá escrito, mas a gente não sabe o que a agência reguladora vai fazer lá na frente com essa lei, como que ela vai interpretar. A gente sabe que toda lei tem dupla, tripla interpretação. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer? Entender que a empresa é muito maior do que uma lei, que a proteção da informação é muito maior que uma lei, e estabelecer regras e processos para proteger a informação da empresa. E quando chegar lá na frente, onde estiver a regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados, aí a gente vai começar a entender onde a gente vai ter que estar para poder se adequar à lei específica e determinada conforme regulamentado. Entendi. Bom, vamos lá para a Raquel. Vinícius, com a LGPD vimos um novo cargo no mercado, o DPO. Pode falar um pouco mais sobre? É legal essa pergunta, porque essa expressão DPO, ela veio da falei errado, hein? DPO. Que é Data Protection Officer. É o nome mais bonito do que encarregado de proteção de Sim. dados, né? Então o pessoal acha feio o Dá uma encarregado. Eu sou encarregado, né, né? pro nome. E aí glamurando isso. DPO, sou o DPO da empresa. Bom, todo mundo tem uma dúvida muito cruel em relação ao DPO, e até tem desenhinhos aí na mídia que você pega, memes que você pega, que é o TI é o pinguim e o jurídico é o elefante. Aí colocaram a cabeça do elefante com o corpo do pinguim. Porque ninguém sabe se tem que ficar com TI, se tem que ficar com jurídico. Na verdade, tem que ser um profissional multidisciplinar, um profissional, acima de tudo, um gentleman, um embaixador da coisa, que vai negociar com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai fornecer subsídios do que a empresa está fazendo com a Agência Nacional de Proteção de Dados, e que vai ser o interlocutor com todas as pessoas da empresa. Então tem que ser uma pessoa que ela consiga ter essa facilidade, essa flexibilidade, com pessoas que entendam um pouco da parte jurídica e que entendam um pouco da parte de negócio, da parte estratégica, da parte de processo e da parte de segurança. Eu costumo dizer que ele tem que ser um comunicador da legislação. Então ele tem que ser uma pessoa que vai orquestrar. Nas minhas horas vagas eu sou DJ. Então eu costumo dizer que o DPO tem que ser o DJ da festa. Sim. Ele tem que entender que aquele público está precisando de uma outra música, que não está gostando dessa música que você está colocando. Sim. Então você tem que trazer a música para que ele quer. Só assim você vai trazer o ambiente propício para você poder se adequar, e aí o DPO tem fator decisivo nessa questão. Ele vai ajudar também na cultura de cada empresa, né? Então, Exato. cada empresa vai se adaptar de uma maneira, porque ela aí, óbvio, a gente tem que seguir ela à risca, mas tem umas adaptações que a própria cultura pode ajudar com isso. Exatamente. Bom, vamos lá, tem mais uma da Priscila. Como pessoa física, se souber que algum dado meu foi vazado por alguma empresa, como proceder? Primeiramente, você vai saber, né? Porque a gente tem na legislação um tema muito importante. Toda empresa que tiver um incidente, uma violação, um vazamento, ela tem que publicar na mídia qual foi esse incidente, qual foi essa violação, quem foi afetado, quais são os titulares de dados que foram afetados nessa situação. Então, você vai saber o que aconteceu. Você sabendo o que aconteceu, a empresa também vai te proporcionar o que foi que aconteceu, por que aconteceu e qual foi a contramedida que ela adotou para que isso não venha acontecer de novo. Tá? O que você vai fazer, caso você não saiba o que aconteceu e você entendeu que seu dado foi vazado e a empresa não publicou isso, aí você vai poder acionar a empresa em relação a isso, porque você, por exemplo, você comprou um imóvel, tá? Você foi lá e comprou o imóvel e deu seu dado pessoal para o imóvel. Sim. Mas, de repente, alguém daquela empresa que faz móveis planejados te ligou. Olha, você comprou um imóvel, eu quero fazer um projetinho com você. Você não deu dado para isso. Sim. O seu dado foi para comprar o imóvel, então vazou o seu dado. E a empresa não falou que vazou o dado dessa forma. O que aconteceu? Alguma má-fé lá dentro, algum colaborador que não tem a conscientização correta entregou, e aí você vai poder entrar na justiça dizendo, olha, não comprei o apartamento para o meu dado ser publicado para outras empresas.
Então, é por isso que a conscientização de você falar com o colaborador que vendeu o imóvel, não passa seu dado para outro, é muito importante dentro da empresa. Então, esse é o maior desafio, entendeu? E das empresas também, né? Que às vezes vão compartilhando a lista de contato, às vezes vendem, né? A gente não sabe o que faz com o nosso dado e a gente não é beneficiado em nada. E isso não tem Só nada, vai passando isso não tem e nada a chegando ver. mensagem no celular, né? Porque hoje o que a gente mais recebe é mensagem no celular sobre vários assuntos. E não tem nada a ver com tecnologia, né? É o que as pessoas fazem. Então, cuidado com as coisas que eu falo, que conscientização é o primeiro passo. Não adianta você investir milhões em tecnologia e você não conscientizar. Não adianta, por exemplo, a gente teve agora um caso hoje que surgiu, que eu acabei de ver, que vazou a senha do Ministério da Saúde e 16 milhões de dados pessoais de pessoas que tiveram Covid foram vazados. Nossa. Então, você imagina isso, né? O problema por causa de uma senha. O que é essa senha? Provavelmente uma senha fraca, uma política de senha não colocada corretamente. Então, também não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com o processo, tem a ver com a forma de fazer as coisas acontecerem. Então, o que você precisa? Muito mais ter uma pessoa orquestrando tudo isso, um DJ da LGPD, né, do que você ter um profissional ali que vai aplicar a política do terrorismo e aí ninguém vai conseguir criar a criatividade, né? Ninguém vai conseguir criar e se mover para se adequar a essa nova realidade. Sim. Vamos lá para mais uma pergunta do Júnior. Algumas empresas serão beneficiadas com a LGPD, mas na sua visão, quais segmentos podem ser prejudicados na sua maneira de trabalhar? Olha, eu não vejo prejuízo para qualquer segmento. Pelo contrário, eu vejo um ganho. Por quê? Você vai mostrar, primeiro de tudo, para o seu consumidor, para o seu cliente, que você é uma empresa que se preocupa primeiramente com o bem-estar dele e com o dado pessoal dele. Sim. Uma vez que você mostre isso para esse seu cliente, para esse consumidor, você já está ganhando ele para você. Você ganhando, e as primeiras empresas que se preocuparem com isso e fizerem isso, elas vão sair na frente com essa legislação. Porque a cultura vai enraizar. É a mesma coisa a história do cinto de segurança. Antigamente, lá, antes do ano 2000, o cinto de segurança não era obrigatório. Sim. Quem usava? Quem tinha consciência de que aquilo era importante e seguro. Hoje, todo mundo usa, porque entrou na cultura. Então, quem começar primeiro a colocar o cinto de segurança com 3 pontas, não aquele, vai sair na frente. Então, as empresas têm que já se mover para esse caminho e mostrar que ela está preocupada com o dado pessoal dela, e quanto mais você se preocupa com o dado pessoal, mais a pessoa vai te dar o dado pessoal, mais você vai poder fazer coisas com aquele dado pessoal, e mais na frente você vai estar no mercado. Então, eu não vejo prejuízo realmente para nenhuma empresa. Então, vai ser um ganho, com certeza, para as pessoas físicas também, né? Para a gente ter mais segurança. Saber o que você está fazendo. Exato. O que estão fazendo com o seu dado. Você vai saber exatamente como está lá. Inclusive, se eu posso, né? Deve, só, na verdade, professor. botar uma Eu estava pimenta. sentindo falta, Uma inclusive. pimentinha, né? Eu vou botar uma pimenta gigante nessa empada, né? Porque, na realidade, a gente volta naquilo que a gente falou anterior, né? É da questão da ética das empresas, né? Elas estão tão preocupadas com a lei e não questionaram o seu próprio padrão ético. Porque quem questiona seu padrão ético trabalha muito na frente da própria lei. Então, na realidade, quando a gente falou do return over trust, onde confiança é o elo duradouro, eu deveria trabalhar muito à frente, independentemente da lei. E isso é responsabilidade social discricionária. Eu não deveria esperar nenhum tipo de lei para eu ser ético, né? Então, na realidade, o que acontece? Ainda eu chamo muita atenção disso, sabe, Vinícius? Porque fica todo mundo tentando entender a lei para ver como eu posso seguir ou não. E esquecer que ela tem que ser ética antes de Exato. qualquer coisa, porque tudo é visível. Se a gente fala no retorno sobre a confiança, cara, se a empresa diz antes de receber o impacto de uma lei, que ela trata os seus dados do jeito que deveria ser tratado, porque, primeiro, ela tem, né, precisa da sua confiança, ela sai na frente em reputação, mas muito à frente. Então, na realidade, a grande questão aqui é que eu acho que antes até da própria lei, né, fazer uma pergunta básica para si mesmo, autocrítica, né, das empresas perguntarem para elas mesmas, né, se elas são éticas ou não. E eu não vou me espantar em nada se elas disserem que não. Porque normalmente elas não são. Porque elas querem o lucro a curtíssimo prazo, a qualquer custo, naquele capitalismo que a gente viu, né? Do capitalismo cruel que a gente está falando. Essas economias estão se dissolvendo para o capitalismo cruel, onde o ser é infinitamente mais importante que o ter. Então, as empresas estão trabalhando no lugar errado. Elas estão trabalhando para poder trazer você como um ativo de venda, que é aquilo que a gente falou anteriormente, onde eu uso para você, como você falou, né, Ananda, né? Que você recebe um monte de inputs, todos eles são de venda. Exato. Então, na verdade, você virou o produto.
Exato. Então, na verdade, pô, eu trabalhar uma empresa ética hoje, né, o que acontece? Tem que fazer a autocrítica das empresas, se elas são éticas ou não. E isso tem sido levado a conselhos de administração. E porque todos eles garantem que as empresas são éticas, mas de verdade não são. Se elas fossem, elas não estariam tão preocupadas com a lei. E, na verdade, as pessoas têm que ser éticas, que as Claro. empresas vão ser, para, né, a gente passar isso para o próximo. Né? Então, na realidade, se você tem ética como fundo, isso é altamente requerido no mundo digital hoje, porque tudo é visível, gente, é muita loucura você querer, né, passar incólume num segmento onde tudo é visível. Sim. Então, antes de você passar o efeito rebote, ser penalizado por algo, desenvolva seu pensamento, né, coletivo, baseado na ética. Essa discussão as empresas não gostam de ter. Porque você vai lá e mete, sabe, assim, os cotovelos na ferida? Porque você não é ético, você me prove. Prove com tudo, que você está preocupado com a lei, é porque você tem que cumprir um regulamento que você não cumpre. E se você não cumpre e não sabe como cumprir, é porque o assunto não está lato sensu na tua alma, né? A gente não está na raiz, né? Não está enraizado ainda. Então, ele tem uma fratura corporativa de governança, justamente porque ela não consegue ser ética. Então, qual é a grande questão? Maravilha, eu quero ganhar dinheiro? Maravilhoso. Ok. Dentro da ética que o novo tempo pede. Mas E a é gente já cresce até mais, né? Muito mais, muito mais. Isso vira um ativo da reputação. Sim. Né? Então, por isso que eu sempre chamo a atenção disso, né? As pessoas ficam assim, muito nervosas em ter que cumprir uma lei porque não entendeu ela. Não, você não entendeu ela porque você não entendeu o movimento anterior de ter ética. Será que é tão complicado isso? E eu vou dar um exemplo nessa questão de ética, que foi muito bem colocado. Imagine você tem 2 shoppings, um ao lado do outro. Você tem um filho. Hoje você vai nesse shopping e você vai alocar um carrinho de bebê nesse shopping. Legal? Eles vão pedir um cadastro. Porque eles têm que fazer um cadastro, senão você vai embora com o carrinho e... Aí ele faz o cadastro, você passeia no shopping e você entrega o seu carrinho de bebê lá e fala assim, olha, os seus dados agora vão ser apagados porque você me entregou o carrinho. Ok? Ok. Você vai no outro shopping, você faz o mesmo processo. Pega o carrinho, entrega, ele pega seus dados. Você está andando no shopping e de repente vem uma mensagem. Oi, tudo bem? Você locou o carrinho e agora eu vou te mandar a promoção da Vivara. Sim. Né? Você vai se sentir invadido, você não pediu aquilo. Né? Então, por que eu estou recebendo algo que eu não pedi? Eu fui locar o carrinho apenas. Então, essa questão de ética, ela vai nas mínimas coisas agora. E a sociedade ela vai começar a identificar isso e ela vai agora entender que aquele shopping é melhor, porque aquele shopping trabalha com o meu dado pessoal com ética. Esse não está trabalhando com o meu dado pessoal com ética. As escolhas, né? Então, se a empresa fizer esse trabalho primeiro com ética, e isso não é LGPD, é ética, ela está preservando o dado daquela pessoa, ela vai sair na frente e ela vai ganhar mais consumidor. Sim. Então, a gente viu que a ética acaba vindo antes da LGPD. Claro. Temos mais uma pergunta da Claudete. Como devemos agir, como no caso da Enel, que 30 mil clientes tiveram nome, CPF, conta bancária, endereço e telefones vazados recentemente? Olha, esse é um caso que está acontecendo frequentemente, não só com a Enel, muitas empresas tiveram, a gente teve problema também no metrô, que vendeu as informações de dado facial, de câmeras também para outras empresas, tomou o processo. Bom, naturalmente as empresas estão tomando o processo, tá? Automaticamente elas estão tomando o processo, e se você se sentir lesado em relação a isso, se você realmente acha que você foi lesado, que não deveria seu dado ter sido exposto dessa forma, você também tem o direito de entrar com uma ação contra essa empresa, pedindo aí danos, né, morais em relação a esse dado vazado. Então, é procurar os seus direitos, é procurar um advogado, já que você entende que você teve um direito seu violado nesse caso. Então, é assim que temos que proceder. Então, muitas empresas acabam... como é que essas empresas podem fazer para não vazar esses dados? Então... Aí vem na ética? O primeiro ponto... Porque essa disseminação, né, dos dados acaba sendo complicada. São 3 coisas importantes a considerar. Conscientização, ética e governança. Se você não tem esses 3, você não vai conseguir implementar nada dentro da sua empresa. Então, a disseminação dos 3 é muito importante para você estar adequado a uma nova regulamentação, e não é só a LGPD, uma regulamentação como um todo, uma normativa. Como eu falei, a gente tem a norma de segurança da informação, que é a ISO 27001, desde 2005. Qual empresa que pegou essa norma e trouxe para a sua realidade, para proteger a sua própria informação? Praticamente nenhuma fez isso. A gente acaba sempre deixando tudo para os 45 do segundo tempo, né? Isso é uma característica do brasileiro. Então, esse é o ponto correto das coisas. As empresas olharem para dentro da sua organização, conscientizarem os seus colaboradores, falarem para eles que tem que tratar tudo com a máxima ética possível em todos os pontos,
do trabalho e criar governança. Sem governança você não consegue chegar a lugar nenhum. E até a forma com que se estrutura os dados, né, Ananda, Sim. né? Porque, na realidade, os dados completos não deveriam estar disponíveis para ninguém, né? Então, pedaços desse cadastro deveriam estar distribuídos num sistema multi-cloud, onde só a pessoa monta o quebra-cabeça, né? Então, na realidade, eu tenho a informação, mas eu não tenho acesso a ela, né? Sim. Então, isso também, na forma com que você hoje organiza os cadastros, você tem que criar também a hierarquia de quem tem acesso, como tem acesso, e nunca a totalidade deles, né? E, na realidade, isso para frente, a gente já vê muitas soluções também colocadas nisso, né? Onde você recebe um input, né? Via um WhatsApp, via qualquer coisa, ó. Estão querendo usar seus dados. Você autoriza? Para quê? Para isso, para aquilo, para aquilo. Autorizo? Sim. Tem remuneração? Sim, não. E aquilo que a gente falou, os dados são nossos, ele tem valor econômico, daqui a pouco você vai poder vender esses dados para quem você quiser, né? Que já que você é o produto, então pelo menos que você receba, né? Estão usando os meus dados, né? Que eu Porque, recebo alguma coisa em porque troca. na realidade, Ananda, eles não levam só os seus dados, eles levam tudo, seu comportamento de compra, seu comportamento desde sempre, eles levam até a sua dignidade. Sim. Se deixar, leva Se mesmo. deixar, levar tudo. Porque é literalmente tudo, né? É sua vida ali em jogo. Tem um aplicativo que eu acho que muita gente usa, que chama Rap, que não foi à toa que sofreu um aporte de $1 bilhão do SoftBank. Por que sofreu esse aporte gigantesco? Porque o Rap hoje é um produto que você usa no seu dia a dia para qualquer coisa. Então ele vai começar a entender todo o seu comportamento, tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você usa, tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você... Te mandar umas promoçõezinhas. Umas promoçõezinhas. E isso, por que eles dão vouchers, por exemplo? Né? Eles dão vouchers para você usar cada vez mais o produto deles para variadas coisas. Dessa forma, eles vão ter toda uma indexação de informação que eles vão poder vender para grandes indústrias. E as indústrias desenvolverem produtos em relação a isso. O que mais vai te atrair nesse produto que ela vai desenvolver? Através de como você faz o consumismo daquilo. Né? Então, uma vez que você entender que aquela informação que você está colocando ali, aquele serviço que você está usando, é para te entender como consumidor, você pode vender isso. E falar assim, tá bom, você pode me entender, mas você vai pagar para me entender. Né? E aí você começa a trazer uma nova situação para o mercado. Sim. Temos mais uma pergunta do Hodson. Implementar a LGPD é caro. Como começar a fazer essa implementação? Aí tem a coisa do caro e do custo-benefício também, né? Não, isso é uma pergunta engraçada, sabe por quê? Eu já vou... Desculpa, Vinícius. Não. Claro. Porque, na realidade, assim, é como a inovação, né? As empresas falam isso. Fazer inovação hoje é muito caro. Tente não fazer, né? Porque, na realidade, assim, o que é caro, né, Hodson, né? Sim. Você vai ver o quanto vai ser muito mais caro se você não fizer, né? Por causa do ciclo que você tem aí dos processos e tudo mais, né? Mas, Vinícius, essa pergunta é para você. Mas então, a questão do caro e do barato é naquela pergunta anterior que a gente comentou da relação do que é prejuízo e o que não é prejuízo para as empresas. Qual empresa vai ter maior prejuízo? Vai ter maior prejuízo aquela empresa que não entender que o mercado vai mudar e que se você se adaptar mais rápido, você vai ter mais lucratividade em relação àquela que não se adaptar. Sim. Então, o caro fica muito relativo na estratégia que você está adotando. Quando nós vamos entrar numa empresa para fazer uma análise, eu faço duas perguntas para ela como principal, para a liderança. Qual que é a sua estratégia de negócio e qual que é a sua estratégia digital? 80% das empresas não tem estratégia digital. O mundo digital tá vindo aí falando, né? Entendeu? Então, assim... Tá gritando, ele não tá nem falando mais. Se você não tem nem ao menos uma estratégia digital, como que você vai suportar todo esse novo ambiente e você vai proteger toda essa nova informação que você tem que proteger? Então, a questão do caro e barato é isso. O quanto você está preparado, qual que é a estratégia que você tem para você estar à frente de tudo isso e aí sim você se tornar referência e parceiro de confiança dos consumidores. E aí você ganha mais notoriedade, autoridade, dinheiro e com isso a implementação fica barata. E é um trabalho de formiguinha, querendo ou não, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta do Hodson também. O DPO pode ser uma pessoa do TI? Olha, eu costumo dizer que o DPO ele pode ser qualquer profissional que tenha a facilidade de ser um interlocutor da matéria e conheça um pouco de juridiquês, que a gente fala. Então, ele pode ser um profissional de TI, ele pode ser um profissional jurídico, ele pode ser um profissional de compliance, ele pode ser qualquer profissional, desde que ele entenda o papel dele dentro da organização e da matéria que nós estamos falando. Eu tenho muito cuidado, porque assim, não está regulamentado isso. Né? A regulamentação vai vir lá na frente com a NPD.
mas eu diria para as empresas tomar um pouco de cuidado com sobreposição de funções. Então, assim, hoje ela pode ter uma sobreposição. Então, eu posso pegar hoje um CIO e colocar como DPO? Posso. Eu posso colocar um advogado na empresa como DPO? Posso. Mas talvez lá na frente, essa sobreposição de funções vai trazer um problema. Sim. Então, é importante pensar no plano B. Como substituir isso lá na frente, caso isso venha a ser um problema nessa sobreposição de funções. Sim. Temos a última pergunta, que é do Fred. No circuito de câmeras internas da empresa, é necessário pedir autorização aos colaboradores? A LGPD prevê isso? Olha, no circuito interno de câmeras, uma vez que você tem a relação trabalhista estabelecida, o contrato trabalhista estabelecido, dentro desse contrato trabalhista está dizendo que você está sendo monitorado por causa disso, 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 em teoria você está aderente à legislação como ela pede. O problema é quando você pega essa imagem e você está utilizando ela para outras coisas, como foi o caso do metrô. Sim. O metrô usa a sua imagem para uma segurança interna. Você não pode pegar essa imagem que está sendo usada sua, da segurança interna, e vender para outros propósitos. Né? Então, o propósito bem estabelecido e bem cuidado e protegido, você pode fazer isso. Sim. Aí entra a parte da ética também, né? Das empresas de não venderem a imagem das pessoas. Tudo volta Porque imagina, né? Você está no metrô, indo para o trabalho, indo para qualquer lugar, e aí a sua imagem é vendida. E você continua não ganhando nada para isso. Por favor, né? Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, né? Então, quero agradecer muito, Piazza, pela sua participação, Vinícius também, a Silke também, que está aqui no nosso evento. Obrigado por terem compartilhado conosco. Foram informações muito ricas e acredito que o público também vai usar isso já amanhã, se Deus quiser. E é isso. Dou uma palavrinha para você, Vinícius. Gente, muito obrigado pela oportunidade, Ananda. Obrigado, Gui. Obrigado, Piazza. É um prazer imenso conhecê-los. Né? Conhecer o Piazza, que eu sou fã desde criança. Né, Piazza? Eu acompanho ele em todos os TED Talkers da vida. E muito bacana estar presente aqui com vocês. Espero poder voltar para a gente conversar mais sobre outros assuntos. Já falou que vai voltar. Só de raiva eu volto. Vai voltar de raiva. E brigadão mesmo, de verdade, viu? Obrigada. Muitíssimo obrigado, viu, Ananda? Obrigado você também, Vinícius, também por te conhecer há tanto tempo, né? Mesmo que você me conhece muito antes de eu aparecer aqui, né? E também agradecer todo mundo que colaborou, que veio, que mandou as perguntas, que assistiu a gente, que ficou atormentado, né? Depois a gente manda o Rivotril litrão para todo mundo. Então é isso. Agora eu vou convidar o Guilherme para voltar aqui comigo. E aí, Anandinha? Tudo bem? Tudo bom, e você? O que você achou do evento? Olha, esse papo me surpreendeu, viu? Foi? E é aquilo que você falou bem no começo. O futuro já está acontecendo e a gente tem que entrar aí para se adaptar. Já. É uma loucura. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Desejar que cada vez mais a gente possa valorizar as experiências humanas, sem deixar de estar conectado e seguro, que foi muito sobre isso que a gente falou também, né? Sim. Sobre o ser humano como um todo. E ser éticos também. E ser éticos. Os nossos contatos eles estão disponíveis aqui na tela. Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês se sentirem realmente à vontade para poder conversar com a gente a qualquer momento. E agora eu me despeço de vocês. Esse foi o nosso último Top 10 Contour de 2020, mas a gente está planejando já os próximos para 2021. Particularmente, eu, e acho que a Ananda também, está morrendo de vontade de reencontrar com todos vocês de forma presencial. Mas vamos ver como é que as coisas vão acontecendo. E até nesse meio tempo, fiquem seguras para a gente conseguir se encontrar no ano que vem. E queria deixar aqui o meu muito, muito, muito obrigado ao Piazza, ao Thiago, ao Vinícius, à Ananda pela companhia e também por toda a equipe técnica que está por trás desse evento, que trabalhou muito para poder garantir uma entrega muito boa para vocês. E para continuar se atualizando sobre o universo de tecnologia, convido vocês a curtir a nossa página no LinkedIn, acompanhar o nosso blog e a gente se vê no ano que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.